Pessoal, olha só, o clima parece que esquentou nos bastidores da política, hein? A recém-nomeada como articuladora do governo Gleisi Hoffmann caiu já em total contradição e deixou evidente a fragilidade do discurso do PT e da esquerda. Eu vou trazer para vocês o que aconteceu e que pegou esse caso aqui, que deu na mídia e tá o maior bafafá, né? Também o que antes era vendido como projeto diálogo e inclusão, agora escancara um jogo de interesses, manipulação, imposições. Claro que isso não é novidade, mas os fatos tão escancarados assim, talvez nunca tenha sido visto de uma forma tão clara como está sendo agora. E as máscaras começaram a cair. E sabe o que é mais impactante? É que o povo começa a ver com clareza quem realmente conduz os rumos do país, o que realmente está acontecendo, qual é a real intenção do governo por trás. E ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, continua a avançar com uma postura cada vez mais centralizadora e distante dos anseios populares. O julgamento do ano está começando e nós vamos dar os detalhes para vocês a respeito do Jair Bolsonaro e sobre esse julgamento que o STF pegou aí, né, para trabalhar. Mas a oposição não se cala não, gente. Tem muita coisa em jogo, nas ruas, nas redes, nos bastidores, cresce um movimento de resistência e esperança. Há uma energia aí no ar, um sentimento de que algo grande está prestes a acontecer. E a gente vai acompanhar de pertinho. Então bora lá? Eu começo aqui com a primeira notícia que envolve a Gleisi Hoffmann. Jornal Poder 360 noticiou que a Gleisi apaga o vídeo do empréstimo do Lula. Ministra chamou assim o programa do crédito consignado no sábado, ela tirou o post de seus perfis nas redes sociais. Então a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ela apagou um vídeo publicado no sábado do dia 23 de março de suas redes sociais, na qual ela se referia ao crédito consignado aos seletistas, que é o crédito privado, como crédito do trabalhador, né? Como um empréstimo do Lula. Gente, na gravação, Gleisi afirmava que a nova linha de crédito era uma alternativa para quem enfrenta dificuldades financeiras. Apertou o orçamento, o juros está alto, pega o empréstimo do Lula, disse. E a publicação da ministra foi alvo de crítica da oposição. O Partido Novo enviou uma representação ao TCU, acusando Gleisi de promoção pessoal do presidente Lula. Segundo o partido, a ministra violou o princípio da impessoalidade na administração pública ao divulgar um programa do governo de forma a enaltecer diretamente o presidente. E diante dessas iniciativas no âmbito jurídico por parte de partidos de oposição, como evidente objetivo político, decidi suspender a postagem que chama o consignado privativo de empréstimo do Lula, disse a ministra em nota ao jornal O Globo. O empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada começou a valer na sexta-feira, dia 21 de março. Segundo o governo federal, 47 milhões de trabalhadores poderão ser beneficiados pela medida, que inclui seletista, trabalhador rural, doméstico, assalariados de MEI, né? E a previsão é que os juros cobrados desse público caiam para menos da metade do que é cobrado atualmente. O trabalhador poderá usar até 10% do saldo do FGTS e 100% da multa rescisória em caso de demissão como garantia para obter taxas menores. E o acesso ao programa é pelo aplicativo da carteira de trabalho digital, que encaminha solicitações de empréstimo aos mais de 80 bancos que já operam com o consignado do INSS. Então as parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento mensal pelo e-social, garantindo taxa de juros um pouco mais baixa do que as do consignado por convênio. E isso gerou uma repercussão muito grande, né, essa mudança aí da Gleisi, e vocês viram a repercussão. Queria saber a opinião de vocês. Enquanto isso, o STF forma a maioria para condenar e caçar a Carla Zambelli. Lembram dela? O Dias Toffoli antecipou o voto, mesmo após pedido de vista do Cássio. O placar é de 6-0. Então o STF formou maioria de votos na madrugada do dia 25 para condenar a deputada federal Carla Zambelli na ação penal que a acusa de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. O ministro Dias Toffoli antecipou o voto, concordou com o relator Gilmar Mendes, mesmo após o pedido de vista do dia anterior feito por Cássio Nunes Marques. O mesmo já havia sido feito por Cristiano Zanin, que também antecipou o voto. O julgamento acontece de forma virtual em uma plataforma onde os ministros depositam seus votos em uma sessão que vai até essa sexta-feira, dia 28 de março. O pedido de vista de Cássio significa que o julgamento será suspenso para melhor análise dos autos e retomado quando o ministro apresentar seu voto.
ainda pode haver mais pedido de vista ou de destaque, que leva o processo ao plenário físico. O Cássio pediu vista quando 4 votos já haviam sido dados para condenar parlamentar a 5 anos e 3 meses de prisão, em regime inicial semiaberto, e a perda do mandato por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma. E agora são favoráveis à condenação os ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, e o placar de 6-0 contra a deputada. A acusação do Ministério Público Federal foi feita após o episódio em que a deputada sacou e apontou uma arma para um homem no meio da rua em São Paulo, no dia 29 de outubro de 2022, véspera do segundo turno das eleições. E na ocasião, a deputada perseguiu o homem que era negro após uma discussão no bairro dos Jardins, em São Paulo. Uma segurança da parlamentar chegou a fazer um disparo e foi preso pela Polícia Civil. O contexto fático em que a deputada persegue em via pública com arma de fogo indivíduo desarmado de corrente partidária adversa na véspera de eleições após troca de insultos recíprocos reveste-se de elevado grau de reprovabilidade, disse o relator Gilmar Mendes ao votar pela condenação. Em nota, na última semana, a parlamentar afirmou que, apesar da sua defesa ter reivindicado seu legítimo direito de efetivar defesa oral, o pleito sequer foi analisado pelo ilustre relator do processo do STF. E essa seria a melhor oportunidade de evidenciar que as premissas colocadas com voto proferido estão equivocadas. Esse direito do advogado não pode ser substituído por vídeo enviado, cuja certeza de visualização pelos julgadores inexiste. Mas apesar desse cerceamento de defesa, foram ainda enviados despachados memoriais com os ministros para motivá-los a ter vistas e examinar minuciosamente os autos. Zambelli também disse que tem total confiança na justiça e acredita que com o esclarecimento completo dos fatos, a inocência dela será comprovada. E aí, o que vocês acham, hein, gente? Vão comentando aí. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer aqui sobre o STF, né, que mais uma polêmica, além desse caso da Zambelli, tem que ele começou a julgar nessa terça se o Bolsonaro vira réu. A primeira turma do Supremo avalia se acata a denúncia da Procuradoria-Geral da República. A gente já sabe a resposta, mas, né, como processo burocrático tem que acontecer, e eles estão avaliando se acata a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre tentativa de golpe de Estado. Então, eles deram início, a gente vai acompanhar, e o Bolsonaro trouxe aqui, olha só o que saiu na Veja. Bolsonaro convoca manifestação contra a vingança política. O movimento na Avenida Paulista marcará ampliação da estratégia bolsonarista de demonstrar força de mobilização. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro convocou neste sábado seus apoiadores a comparecerem na Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 6 de abril, para uma nova manifestação. A ideia passa por mobilizar milhares de pessoas na rua em apoio à anistia aos vândalos que eles consideraram do dia 8 de janeiro e repetir a tese de que Bolsonaro e seus aliados sofrem perseguição por parte do Supremo Tribunal Federal. Olha como a revista Veja traz a matéria, né? Chama as pessoas que manifestam de vândalos, quando é da oposição, chama que o Bolsonaro alega sofrer perseguição, mas não é dele alegar, isso é claro, escancarado, né? E segundo o ex-presidente, ele quer demonstrar a força política por meio das manifestações, e o objetivo é o descontentamento com as decisões, principalmente arbitrária, né, do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que eles configuram como uma vingança política. Então, dia 6 de abril, vamos ocupar a Avenida Paulista para mostrar ao Brasil e ao mundo que não aceitaremos mais abusos e ataques contra a liberdade. Alexandre de Moraes ultrapassou todos os limites, estamos diante de um regime que silencia, censura e persegue. A insegurança jurídica está tornando o Brasil um país pior e mais caro para se viver. Em nome da vingança política, pessoas humildes estão sendo massacradas, humilhadas pelo Estado brasileiro, e é chegada a hora de dar um basta nisso e trazer paz para o nosso país com a anistia. A mudança começa com cada um de nós. Isso é o trecho da publicação do próprio Bolsonaro. Agora eu quero saber de vocês. Vocês irão nessa convocação, sim ou não? O que vocês acham disso tudo? A gente vai acompanhar. Hoje será um dia bem tenso e depois eu volto com mais um boletim resumindo para vocês o que aconteceu. Um beijo.